Vamos lá. Eu já vou entrar, nós estamos no capítulo 1 do psicógrafo. O amigo espiritual, ele faz umas colocações sobre a paciência. Nós estamos estudando paciência. Entre os atributos que ele coloca, a paciência é o que nós estamos estudando, entramos para aprofundar a visão sobre ele. E já descobrimos que ela tem uma série de, o que nós chamamos de paciência na visão dos espíritos, tem uma série de itens que caracterizam o que eles chamam um pouco de paciência, ok? Então nós pegamos no Palavra de Vida Eterna, no capítulo, deixa eu ver, capítulo que é 94, ele fala beneficência e paciência. E nós já estamos na paciência. Ele fala da beneficência e nós entramos na paciência. Então, nós já trabalhamos algumas colocações que ele faz aqui e eu vou retomar, porque todas elas são importantes, e eu paro na onde nós tentamos desenvolver no último encontro. Então, vamos lá. Ele coloca assim. Isso é em torno da paciência. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente em outros setores. Compreensão em família, já trabalhamos, são características da paciência. Trabalho sem queixa. Cooperação sem atrito. Pagamento sem choro. Eu acho que o último que nós fizemos foi o pagamento sem choro. Quando, só para retomar, o que seria o pagamento sem choro? Porque o pagamento sem choro, por que ele usou o termo chorar? O pagamento não seria nós, quando a gente está tentando recuperar o que a gente teve de problema no passado, a gente tem uma espécie de pagamento que a gente tem sem murmurar, sem reclamar. Não está falando de outra encarnação isso aí, não? Não. Ele usa esse recurso porque ele tem uma coisa muito profunda. Então, por exemplo, quando nós gastamos dinheiro, né, o pagamento teoricamente na linha materializável está falando de monetário, está falando de recursos materiais que eu estou desprendendo dele. É um desprendimento. O campo material, a função do campo material é ser um instrumento capaz de ser utilizado de forma que eu não me apegue a ele. Porque é como se falar assim, da terra, o que nós levamos financeiramente? Nada. Nós não levamos nada. E o campo material, ele é muito delicado porque ele é o que faz a diferença no processo reencarnatório, na terra, ele é o que faz a diferença de ter e ser. Porque nós confundimos o ter com o ser. E essa confusão ela vem das bases religiosas. Antigamente, a religião católica, por exemplo, sem falar mal dela, isso é só um retrato histórico, ela envolvia a religião junto com o poder. Então, quanto mais recursos tinha o representante religioso, mais poder de ação ele tinha na sociedade. Então havia muita confusão nesse campo. Quando há dissensão entre o catolicismo e a interpretação bíblica que deu o nome de reforma, que é o surgimento das linhas protestantes, ela vem do catolicismo. Quando ela surge, gerando novas interpretações, uma das críticas, por exemplo, de Martin Lutero é que pagava-se por indulgências. Então ele faz uma crítica à igreja naquele período, porque ele não achava que isso poderia ser pago. Aí começam as separações do protestantismo, e daqui a pouco o protestantismo vai fazer a mesma coisa que o catolicismo. É que na visão de muitos religiosos, a pessoa que está bem com Deus é aquela que é o religioso e que está bem financeiramente. Mistura de novo essas linhas de poderes. Então, quando isso vem para a nossa realidade, quando eu compro,
ou quando eu pago por uma questão alimentar, eu reclamo? Não. Porque eu estou usando o recurso para atender uma demanda que para nós é prazerosa, que é a alimentação. Quando é que a gente costuma reclamar do pagar? Quando a gente é obrigado. Quando é obrigado, circunstancialmente, seu carro estragou. Então, se você não estava contando com esse recurso, você vai ter que botar o carro para arrumar e vai gastar com ele. Quando nós gastamos nessa circunstância, você paga isso alegremente? Não. Não, nós choramos. É a linha da reclamação. É como se... Como é que é a frase? Pagamento sem choro. Sim. Pagamento sem choro. Entende como é que ele está ali dentro? Foi meio cirúrgico aí. Muito cirúrgico. Então, o que ele está dizendo? E olha que é como se... Mas ele está falando em geral, né? Isso ele materializa para a gente entender, Tá antes de aprofundar. Porque a gente chora no sentido de gasto com quem faz a limpeza da casa. Vê uma pessoa limpar a nossa casa. Então ela vai dar a faxina mais pesada. Na hora que você paga, na hora da faxina é uma maravilha. Só que toda faxina, ela dura quanto tempo? O dia inteiro. Praticamente o dia inteiro. Dia inteiro. Chega no outro dia... Está tudo sujo. Aí nós... Chorando. Entendeu? Então, quando ele é feito essas colocações, ele está dizendo que nós temos que aprender a pagar pelas coisas que têm valor, porque tem valor. Uma faxina numa casa, ela tem um valor. Um mecânico que vai mexer, um eletricista que vai mexer, porque não são áreas que nós temos domínio Igual o cara delas. foi em casa hoje, ele foi lá, arrumou um chuveiro, arrumou uma tomada para mim, arrumou um outro negócio, comprou um... Falei, quanto é que é, Luiz? Eu vou te cobrar R$160, tá bom? Tá bom. Falei, tá bom, paguei. Eu fiquei pensando, isso tem também, cara, chorando, né? Isso aí, chorou. Isso aí tem a ver com a ideia da gratidão, né? Que é a falta de gratidão. Né? Acho que ele tá Porque aí ele vai aí nós vamos aprofundar. Mas Okay? depois você pega e fala assim, pô, o cara fez muita coisa aqui. Pô, né? A gente tá falando, eu tô aqui de bobagem, né? Besteira minha. Ele fez muito negócio, você falou. Vai lá, faz a faxina pesada. É porque, imagina, todo serviço não mudou muito do passado para o presente. Todo serviço, ele envolve pessoas. Todo serviço, ele envolve pessoas. Se você tem uma empresa, tem funcionários. Se você tem uma casa e precisa organizá-la, se você não tem tempo, você tem que ter pessoas que vão fazer o que você não tem tempo. Então, sempre há o envolvimento de uma relação com a outra. Aí nós vamos nas relações. A gente pagar é dar algo. A gente precisa dar algo porque é a linha material, seja ela financeira agora, dinheiro ou qualquer outra coisa. Envolve porque antigamente, o que era a troca? Trocava-se batata por roupa, trocava-se, não era o escambo, a linha de troca? Alguém não tinha que dar algo para ganhar algo? E a coisa funcionava? Ela tinha uma função? Ela é a base de qualquer coisa que a gente faz hoje. Você não sai hoje sem depender de alguém. Nós precisamos de um sacolão, nós precisamos de um supermercado, nós nos adaptamos às relações de troca. Quando elas estão acontecendo, o que o ser humano está aprendendo a fazer com aquilo que não é dele? A valorizar. A valorizar. E além de valorizar, nós trocamos. Certo? E a troca ela é mútua, né? Ela é mútua. Só que ela tem que ser uma troca livre. Livre. Ela tem que ser uma troca sem reclamação. Isso é porque ela é do movimento terreno. Então ele fala assim, pagamento sem choro. Nas linhas da troca, que ela mais nos desprende do que nos prende, entende que ela está nos desprendendo? É uma coisa assim, tem a ver dela ser voluntária. Tem a ver com ela ser... Voluntária. Voluntária, e ela tem
a base dela é espontânea e ela está nos desprendendo, porque há um valor de eu ter e desprender, porque eu não posso carregar, eu não vou carregar. Isso. Quem não carrega, ele tem que desprender. Porque a linha do desprendimento, ela tem a ver com menos sofrimento. Quanto mais você desprende das coisas, apega dela, né, primeiro o desprendimento, menos sofrimento aquilo vai te causar. E parece que nós estamos nos adaptando a desprender e sem chorar, porque se eu desprendo chorando, eu não estou desprendendo. Eu estou preso ainda. Outra coisa, uma vez que você aceitou fazer a troca, né, você tem que ter também, né, e ter a visão da importância que essa troca tem. Senão você não aceita fazer a troca, né? Não aceita mesmo. O certo é, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Igual Jesus Cristo falou, né? Que ele naquela passagem daqueles dois que... Não existe meio termo, né? Ou é o sim ou é o não. Não tem como ficar no meio, escondido, em cima de muro. Não tem. A vida me chama para tomar as devidas decisões. E toda ela é linha de crescimento, toda. Então, o termo pagar aqui, ele tem a ver com essa necessidade do desprender que nós temos. Nós temos uma necessidade de desprender, porque nós vamos desprender querendo ou não. A realidade, ela está dizendo para mim, para você nos prepararmos, porque nós vamos ter que largar tudo. Largar filho, largar mãe, largar pai, largar casa, largar bens, largar carro, largar o planeta. Você tem que desprender. Sem chorar. É complicado. Rodrigo, vai demorar? Não, tá acabando já. Aí ele vai e continua. Então, essa, tranquilo, beleza? Vamos para o próximo. Atenção a quem fale. Atenção a quem fale. Ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Por quê? Aquela observação que você falou, né, na última reunião, ou penúltima, o observar, né, é importante para que você consiga aprender, mesmo com outras... Ele tem a ver com o aprendizado. Mas por que atenção a quem fale? Por que eu tenho que dar atenção a quem fala? Mesmo que o que é dito não tenha ela não tenha um propósito superior. Atenção é boa para a pessoa que fala e para você mesmo. Né? Atenção, você tem atenção. Atenção é um foco de realidade. Atenção é a possibilidade de me situar dentro da realidade. Porque a realidade, ela exige atenção. Porque as coisas acontecem dentro da realidade. Então a atenção tem que estar voltada a ela, porque para eu aprender, eu tenho que estar conectado. Se eu não estiver conectado, eu estou distraído. E a pessoa distraída, ela não está aprendendo. Ela está deslocada. Então a atenção, ela pertence à linha da conexão com o real. Quando eu entro nela, atenção a quem fala. Quando eu entro nela, o que está acontecendo nesse contexto? Por que eu tenho que escutar o que é dito dentro da realidade por alguém? Porque tudo tem importância. Tudo tem importância. Não é o conteúdo. Então, por exemplo, É a circunstância que você fala. o estado da mente, ele está envolvido pelo tempo. O estado da mente, ele é sempre envolvido pelo tempo. Passado, por que a mente, ela tem ligação com o passado? O passado, você fala de outra encarnação ou da nossa própria vida? Eu posso pegar qualquer aspecto dele. Eu não entendi sua pergunta, não. Por que o passado, ele está vinculado à mente?
Por que a mente está vinculada a um passado? Mas igual o Rodrigo falou, do nosso passado ou Não dos importa, dois? qualquer um que eu Qualquer ligar, passado. ele vai levar Recente isso. ou Passado. outro gênero. Isso. Posso entrar em qualquer um deles, vai levar para a mesma linha de percepção. Qual a importância de você ter sido criança? A importância? Aham. É porque você vai saber o que é seu e o que não é seu. Ela faz parte da sua história. Ela foi tão importante que o passado foi tão importante que ele caracteriza quem é você hoje. As experiências que você teve lá, as linhas da educação, a fase que nós tivemos lá não é a fase atual, ela é uma fase completamente diferente. Mas elas estão, é como se eu juntasse um monte de peças para formar a estrutura, eu preciso dessa peça. Essas peças compõem as estruturas do passado, para dar imagem da condição que nós estamos hoje. Ela tem a ver com a nossa história, a importância dela está nisso. Mas ela não caracteriza a realidade, porque a realidade ela tem que estar onde? No presente. Ela tem uma importância porque ela fala da história, da nossa história e provavelmente dos nossos feitos, né? Ela tem a linha dos nossos feitos, mas quando a gente vai para a área da criança, por exemplo, diferente da área do passado de reencarnações de personalidade, é porque a criança tem um estado chamado inconsciente. A criança inconsciente, a realidade, quando uma criança ela é inconsciente, a realidade, qual que é a ação, qual a ação inconsciente dela, qual que é que a ação dela vai modificar a realidade? Onde que ela modifica a realidade? Ela modifica porque ela reflete as pessoas por dentro, não? Ela reflete principalmente os responsáveis por ela. Ela afeta os responsáveis. Os responsáveis passam a ter quase que uma dedicação absoluta ao inconsciente que é a criança. Ele dá um sentido para ela. Ele dá um sentido afetivo, ele dá um sentido de proximidade, ele dá um sentido de programação, porque nossa programação é toda voltada para a criança, não mais para nós. Ela nos tira do egocentrismo, elas nos tiram do individualismo. Olha o tanto de coisa que compõe essa estrutura inconsciente. Porque quando eu entro nas áreas do consciente, aí são outros campos. Personalidade Rodrigo no passado reencarnatório não é essa. Ela está sendo modificada. Provavelmente você com 30 anos em existência anterior, aquele 30 anos tem nada a ver com o Rodrigo 30 anos hoje. Tem uma diferença. O que faz essa diferença? Experiência. Experiência. Porque a experiência ela produz o quê? Aprendizado. Maturidade. Ela gera maturidade. Quando você tem maturidade, a sua resposta para um acontecimento ela é diferente de quem não tem experiência. Mas a mente que busca isso tudo? E para que ela busca? Porque ela quer dar passos diferentes. Você só pode ir para o novo quando você supera o velho. Sem maturidade, ninguém vai para o novo. Entendeu? Porque ela é a linha de mudança. A maturidade, ela abre leques de possibilidades. A imaturidade, ela não abre leque, ela é a possibilidade do aprender. A maturidade, ele já tem algo adquirido. Que o adquirido, ele realmente abre um novo. Num patamar diferente, num patamar evolutivo. A maturidade, ela eleva o ser humano. Mas você não falou numa outra reunião que quando a mente busca o passado, isso pode ser um processo que pode levar até uma doença? Assim? Pode, sem então, dúvida. Então pode ser bom também? Como é que é? Ele nunca é bom. Nunca é bom. Não. Ele não é bom em relação à minha ação no presente. Mas ele é necessário para eu... Ele é necessário para eu descobrir que tem coisas que eu preciso realizar em detrimento do lugar onde eu estou. No tempo, espaço, terra, só podemos sair da terra quando eu não tiver dívida com ela. E para saber se eu tenho dívida com ela, só resgatando o passado.
Você só vai sair da terra quando você tiver quitado todos os pingos e tios da realidade. Esse processo é automático da mente ou os espíritos superiores também podem, assim, às vezes interferir para que eu lembre do passado? Não, eles podem. Eles não só podem, como eles fazem isso. Mas uma pessoa doente acamada, ela vive nesse estado. Ela só Depende. fica pensando. Depende. Pensando. Segundo os relatos das pessoas que passaram pelo Cristo, dos doentes que passaram pelo Cristo e que foram curados através dele, a cura real não aconteceu. Aconteceu a cura em relação a ele porque ele veio para trazer a mudança. Mas as pessoas, quando melhoravam, voltavam a fazer o que levou ao adoecimento, porque elas não tinham consciência clara dela. A falta de consciência fazia com que eu repita. Entendeu? Então Jesus curava uma pessoa obsediada. Ele ajudava aquele espírito doente a afastar da pessoa que promovia o desequilíbrio. Porque ele era um fenômeno real, que ele tinha que despertar a consciência, como era na época do surgimento do Espiritismo. Ele não veio por fenômenos para despertar a consciência. O Cristo, ele era esse despertar. Só que quando vem o Espiritismo, ele vem num despertar com uma consciência mais madura. As pessoas já estavam num processo um pouco diferente da época do Cristo. Entenderam isso? Porque o Cristo, ele era a revelação do Criador. Ele era a revelação de uma informação que ajudaria o ser humano na evolução no futuro. O Espiritismo, ele veio por uma linha de consciência, uma certa maturidade entre as pessoas, para modificar comportamentos planetários, do planeta. É como se o Consolador, ele vem para modificar linhas de causas e efeitos. Porque enquanto eu permanecer na área da justiça, que é a linha de causa e efeito, não tem amor. E a proposta do Cristo era qual? O amor. Então o Cristo, ele é um espírito muito adiantado, e por mais simples que ele fizesse, ele era o amor em pessoa. O amor, ele não tem nada a ver com justiça. Nós nem na justiça estávamos, e o Cristo já era o amor, mas ele achava que nossa consciência já estava na possibilidade de fazer a mudança. Então ele vem. Porque pro mundo espiritual não tem erro, o Cristo não erra. Ele achava que nós tínhamos uma maturidade para aquele momento. E aí vem o Espiritismo, trazendo uma consciência crística muito mais profunda. Porque agora nós não estamos falando do homem Jesus, nós estamos falando do ser evoluído chamado Jesus. Porque o ser evoluído chamado Jesus somos nós na evolução. O que nós temos que fazer? Para aproximar do Cristo, o que nós temos que trazer? Qual é a bandeira que eu tenho que carregar? Do bem, do amor ao próximo, do fazer, né? Melhorar a nós, ajudar o outro para a gente se melhorar. Porque não tem como eu melhorar sem o outro. Ninguém melhora, pelo menos na Terra, ninguém melhora sem o outro. Aquela passagem de Paulo, de Tarso, tem a ver com isso que você está falando. Eu sempre tive curiosidade de perguntar isso para você. O que você acha quando ele fala assim, que se eu fizer caridade, se eu fizer o bem sem ter caridade, nada acontecerá? Mas assim, o que ele quer dizer com isso mesmo, assim, não tiver caridade, quando eu fizer o bem sem ter caridade? Porque é um negócio meio estranho, né? Parece uma coisa, um paradoxo, né? Eu estou fazendo o bem, mas não tem caridade. É porque nós descobrimos que a caridade vem da onde? De dentro. Do imperceptível. A caridade vem do imperceptível. A caridade, ela não é visível. Ela não pode ser visível. Você ajuda o morador de rua. O morador de rua te ajuda a desprender. E a caridade está no amigo espiritual que não desamparou nem ele nem você. Ele faz a igualdade. Ele mostra que você é igual a ele e que ele é igual a você. Só que vocês estão em circunstâncias completamente diferentes. Que a realidade material faz as diferenças das classes.
que retrata um pouco o mundo espiritual, porque o que faz a diferença no mundo espiritual entre uma pessoa e outra? A característica moral. Estados vibratórios, que têm características morais. A característica moral é um estado vibratório. Tá claro? Então, no mundo espiritual, estados vibratórios. E não tem como quem vibra no nível abaixo do outro estar no mesmo nível dele. Não tem como. E para alcançar esse nível, só reencarnando. Tem que descer. Então, essa falta de caridade no fazer o bem do Paulo de Tarso é aquele algo a mais que está faltando, né? Aquela coisa que você faz o bem, mas aquilo não está te ajudando. Não. Existe Porque, isso, né? porque o bem não é meu, não sou eu que vou fazer, ele é de forças superiores. O bem ele é o movimento real. Existe um movimento do bem, que são os espíritos, ajudando todo mundo. É ajuda. Mas por que eles ajudam? Porque nós não enxergamos. Então, por que a gente vai ajudar? Porque o outro ainda não percebe. Aí nós nos tornamos inconscientes para ele. E ajudá-lo a enxergar vai fazer bem para ele? Vai fazer bem para nós. Também. Tá claro? Aí está a linha da caridade. Então eu não faço a caridade. Porque atrás do movimento da minha caridade tem alguém agindo em função nossa, para o nosso crescimento. Então, ele é o imperceptível, ele não é aquilo que é claro de ser visto. Tanto que ele é difícil de saber o que é nosso, o que nós estamos dando. Entendi, é isso mesmo. Entendeu a profundidade disso? E eu tenho a impressão que o Paulo, quando ele faz essa colocação, ele está fazendo isso. Por mais que eu faça, se não tiver a caridade, se não tiver esse movimento imperceptível a mim, não sinto. Não se sente. Ou seja, em termos práticos, se não tiver a movimentação da espiritualidade, Não tem da caridade. espiritualidade superior, Não tem caridade. tem razão, isso faz muito sentido isso. Não somos nós que somos bons. Bons são os espíritos. Bom é o Ele Criador. não falou nesses termos muito clássicos que naquela época. Não, ninguém entenderia. Relação com fé sem obra é morta. Tem? Tem relação com fé sem obra é morta. A fé sem obra. Então, deixa eu ver a hora que nós temos aí, ainda dá para trabalhar um pouco mais. Então, beleza, pagamento sem choro. Atenção àquele que fale, ainda mesmo sem qualquer proposta edificante. É porque na atenção àquele que fale, quem fala obrigatoriamente tem alguém que escuta. Mas escutar não quer dizer que eu tenho que dar, por exemplo, alguém fala uma coisa, por que eu falei do tempo? Isso é importante. Por que eu falei do passado? Quando alguém fala uma coisa improdutiva, ela talvez seja improdutiva para o meu estado interior hoje. Mas alguém que fale algo que não é do meu interesse, ele só fala porque aquilo que ele fala já esteve no meu passado. Senão ele falaria. Imagina que nós somos pessoas que estão tentando se educar sexualmente. Por que a gente precisa nos equilibrar? Para eu equilibrar sexualmente, eu preciso de quem? Do outro. Eu preciso do outro. Por que eu preciso do outro? Porque senão você não consegue ter uma noção da realidade, não. Perceba a complexidade que eu vou entrar aqui. O Rodrigo é o equilíbrio da mulher dele. A mulher dele é o equilíbrio do Rodrigo. Porque quando o Rodrigo está com a mulher dele, ele necessariamente não precisa de outra mulher. Porque ela faz a linha de compensação entre uma área e outra. Então ela te dá o equilíbrio. Só que nós somos egocêntricos. Beleza? Como nós somos egocêntricos, a gente não enxerga muito o outro. Mas a fonte do equilíbrio do Rodrigo é a companheira dele. E a fonte do equilíbrio dela é o Rodrigo, porque faz com que ela não precise. Quando você tem uma pessoa, você não precisa estar correndo atrás de outra pessoa. E a pessoa que está sozinha, o que acontece com ela? Porque ela tem que buscar a linha de equilíbrio. Diferente do casal, o que acontece com o solteiro? Ele vai procurar.
assédio pra caramba. Não é que o casal não tem assédio, mas um diminui a carga de influência sobre o outro. Quando a pessoa está sozinha, ela não tem a defesa, ela está exposta a uma situação contínua de teste. Entendeu? Porque ela é uma defesa. A não ser espíritos que vieram para a humanidade. Nós estamos falando de um Nivaldo Pereira Franco, do Chico Xavier, de uma Madre Teresa. São espíritos que vieram para trabalhar no comunitário. Eles vieram para fazer um movimento de mudança de realidade. Eles estão trazendo coisas extraordinárias, numa fase extremamente complexa do planeta. Mas a maioria de nós precisa da contraparte para não desequilibrar. Porque se eu desequilibrar nas linhas da sexualidade, eu afeto todos os outros campos de trabalho que eu estiver nele. Todos. De tão sutil que é essa área. Porque a energia sexual ela é a energia profunda do psiquismo, de vínculos com o Criador. A energia de criação, né? Ela é extremamente criativa. E ela é muito criativa. forte. Né? Tanto que o desequilíbrio da sexualidade leva à loucura. Então nós precisamos dessa. Ter uma pessoa nos acalma, teoricamente. Só se a pessoa tiver muito desequilíbrio. Mas também quando desequilibra drasticamente. Quando, por exemplo, o assédio que o solteiro, eu vou falar, solteiro é a pessoa que está sozinha, o assédio que ele sofre do mundo espiritual, ele tem uma consequência muito menor do que aquele que é casado. No sentido daquele que tem uma companheira ou um companheiro. E seja ele companheiro, isso não vai importar. Nas linhas do casal, por quê? Quando o solteiro ele comete um engano, tem assédio espiritual. Mas ela tem um assédio espiritual que ela é casada com a condição de solteiro. Porque o solteiro, ele está livre, ele tem liberdade para conhecer alguém? Tem. Então ele é mais livre para conhecer. O assédio sobre ele está nessa linha de liberdade, não pode ultrapassar ela. O casal, muito pelo contrário. Quando ele entra na linha do desequilíbrio, quando ele cria o triângulo, agora o mundo espiritual vai ter impressões físicas direto. O que vai levar a grandes confusões psíquicas amanhã. O que pode afetar áreas de trabalho, áreas de estudo, ela vai trazer a intolerância, a irritabilidade, ela pode trazer a agressividade, a violência. E é o problema da consciência, né? Também pesado, né? Que é coisa de consciência pesada. Ela sempre vai ter um peso de consciência. Sempre. A gente vê hoje o que está trazendo mais agressividade. Não tem dúvida. Então, essas áreas são muito delicadas, no sentido das interferências que nós podemos apresentar. Mas por isso que a gente escuta por causa desse reflexo do passado. Então, é necessário que eu escute a bobagem, não dá a ela o sentido que precisa. É como se eu entrasse num carro, alguém vai falar de sexualidade de alguém, ele não sabe que eu estou buscando essa linha de equilíbrio. Mas eu escuto ele e está tudo bem. Ela não pode me afetar. E eu não vou ficar corrigindo o outro no que ele diz. Eu acho também que observar o que o outro fala é uma questão de respeito. Respeito, a liberdade da do pessoa. outro. Porque quando você ignora uma pessoa, é um negócio meio assim, acho que é falta de caridade, né? Resumindo. E outra coisa, a pessoa fala algo. E eu, além de respeitar, ele fala. As formas, os pensamentos existem. Você é influenciado por elas o tempo todo. Mas você acolhe e escolhe o que você quer ser influenciado ou não. Se determinada área ela não tem vínculo direto com você, ela não vai te afetar de E a forma pessoa direta. percebe que você está ignorando ela. Queira ou não queira. Mesmo ela não estando consciente. Não tem dúvida. Beleza? Então ela tem essa linha. Podemos ir até 9 e 10? São 9 e 6. Vamos só recuperar um pouco. Vou para o próximo passo aqui. Respeito aos problemas dos outros. Respeito. O que é respeito? Qual que é a base do respeito?
Nossa, esse aí é difícil. Né? Respeito aos problemas do outro. Porque a gente menos faz. Né? Respeito está vinculado à paciência, ok? Das linhas e tem mesmo. Como que paciência tem que ter respeito? Mas o que é o respeito? Você me perturba. Vamos tentar trabalhar aí. O que é respeito? Por exemplo, temos que respeitar nossos pais. Respeitá-lo é fazer o que com eles? Quando é que eu respeito meu pai, minha mãe? Como que eu respeito eles? Compreensão. Compreensão. Aí vai esbarrar nos mecanismos anteriores aqui. Eu preciso compreendê-los dentro do nível deles, são nossos pais, mas acima de tudo, mais do que ser pai, eles são o que nós? O que eles se tornam no mundo adulto? Tipo instrutor. Você falou isso um dia, esqueci. Eles têm características extraordinárias. Eles são amigos, eles têm que se tornar amigos. Companheiros, são amigos companheiros. Eles fazem vários papéis de sustentação da nossa personalidade. Mas eles não podem nos infantilizar e nem nós podemos infantilizá-los. Tá claro? Porque quantos pais nós já tivemos, quantas mães nós já tivemos? Muitos. E a existência deles é para tornar vínculos mais fortes. Existem vínculos mais fortes entre filhos e pais. São relações que não se rompem, elas se mantêm. Então ela tem uma importância incrível, mas eu não posso infantilizá-los. Porque se eu passar a infantilizá-los, eles passam a ser dependentes. Nós não podemos deixar ninguém, a não ser quando a pessoa está doente. Quando ela está doente, ela depende de nós. Aí nós temos que dar toda a assistência possível àquele estado transitório. Porque ninguém é dependente eternamente. Ninguém fica nas linhas da dependência, porque senão ele não cresce. E nós viemos no mundo para crescer. Então, as inter-relações são importantes. Dependências não. Então, respeito ele tem como base, né? Para ter respeito, a base dele é concordar e discordar. Eu posso discordar. O que eu não preciso, quando eu discordar, é impor. Nenhuma área de respeito tem imposição, nenhuma. Não pode haver imposição. Se houver imposição, não tem respeito. Entenderam? Porque o respeito ele está afeto à liberdade. Eu preciso deixar o outro ser livre para ele ser o que ele é. E não mascarar um estado. Então eu preciso respeitar o modo de ser de alguém. Quanto mais eu liberto uma pessoa, mais livre eu me torno. Olha como é que o mecanismo vai levando a outra. E essa é a linha de respeito. Eu posso discordar de alguém, só que eu vou calar. A não ser que ele me chama, a pessoa me chama ao diálogo, aí eu não posso calar, eu tenho que falar. É que a maioria de nós não está pronta para ouvir. A gente fala sem querer escutar muito o outro. Porque quando o outro fala, como não é o que nós queremos que ele fale, aí gera atrito. Porque há ainda entre nós uma relação profunda de competições, né? Nós competimos uns com os outros, é da nossa natureza interna. Aprendemos na Terra a competir demais. Quando você acha que a gente desrespeita os problemas dos outros? Dá um exemplo assim. Quando você fala mal de alguém. Mas assim, desrespeitar o problema. Que problema? Quando você ri da dor de alguém. Porque só ri quem se sente superior ao outro. Quando você ajuda achando que o outro está precisando de ajuda. Tudo são características do desrespeito. Porque se eu estou ajudando, eu julgo? Não, não posso julgar. Qualquer linha de julgamento que surgir chama-se desrespeito. Mas dá para entender a base disso, porque qual é a pessoa que mais desrespeitamos na vida? Quem são as pessoas que nós realmente desrespeitamos? Nossos pais. Quem nós amamos muito. E quem nós convivemos. Porque o estreitamento de vínculo, ele faz com que eu desrespeite o outro, porque perde a linha, nós perdemos a linha de referência.
Até onde eu posso ir, onde eu não posso ir, nós não sabemos. Você sabe? Quando você tem alguém? Não. Então, quanto mais presente, quanto mais vinculados, quanto mais repartido as nossas experiências, mais desrespeito nós temos. Porque a gente perdeu o referencial. E com o outro, que é da superficialidade, eu passo a ter mais respeito por ele, que não é o respeito. Eu passo a respeitar mais a distância, porque é superficial. Você tem um cuidado, né? Que não significa respeito, né? É uma coisa exterior, né? Entendeu como é que isso é confuso pra caramba? Como é que o respeito é muito delicado, porque as pessoas que mais desrespeitamos são as que mais amamos. Que a gente acha que pode. Eu posso falar paradoxal. Eu falo o que eu quero, da forma que eu quero. Aí o outro fica irritado. Nós entramos na discussão, mas você só discute mesmo com quem tem intimidade com você. Você não discute com quem não tem intimidade. Você não perde tempo. Porque se você deixar que esse externo ele tome conta, vira uma agressão, vocês vão acabar entrando numa briga, Em casa nós brigamos, mas não tem a violência física. Brigamos verbalmente, brigamos por imposição. Brigamos porque achamos que é assim, assado, que está interferindo em filha, aí várias loucuras. É o desrespeito. Quero voltar nesse assunto no próximo encontro. Faremos aqui hoje. Beleza? Ótimo. Gente, um abraço para todos e quem está online, um grande abraço. Hoje atrasou, a gente pede desculpa ao mundo espiritual, mas tem dia que não